Bom dia, nono ano, vamos estudar geografia. Eu imagino que vocês já estão com um livro de geografia aí na mão de vocês, tá? Então vamos lá no capítulo 8, vamos dar uma encerrada no capítulo 8 e dar uma introdução no capítulo 9. Presta atenção aqui. Toda vez que eu falar página tal, grava essa página, marca um X nessa página, que são as páginas que vocês devem estar lendo, estudando, porque as atividades avaliativas eu vou fazer baseado nessas páginas, tá bom? Olha só. Página 45, a gente já vem estudando sobre a Europa, né? Nesse capítulo 8, tem várias coisas aqui que a gente já vem estudando, a industrialização, a agropecuária. Já falamos sobre aquela questão dos transgênicos, né? Das sementes transgênicas. Aqui na página 45, vocês observaram que eu já até comentei sobre isso, que na Europa o consumo de produtos geneticamente modificados na alimentação humana é restrito, tá? E os países da União Europeia, né, permitem o uso de transgênicos apenas para a alimentação dos animais. E vocês estão vendo aqui um Tzinho, eu acho que eu devo ter falado desse Tzinho. Os alimentos geneticamente modificados são indicados na embalagem com esse símbolo. Toda vez que vocês verem esse triângulo com fundo amarelinho com um T em preto, significa que aquele produto é feito a partir de produtos transgênicos, que são essas sementes modificadas em laboratório, tá? E que são permitidas em maioria dos países da Europa só para alimentação animal, tá? Finalizando aí a página 45. A página 47 de vocês está falando sobre a agroindústria. Aqui fala que a agroindústria é mais uma prática comum da atividade agrícola moderna, tá? Coisa de modernidade. Falando em agroindústria, é coisa moderna. Pode ser entendido como o quê? Tá aqui no livro de vocês, na página 47, no primeiro parágrafo. Tá bem explicado aqui. Pode ser entendido como um conjunto de atividades relacionadas à transformação das matérias-primas agropecuárias, né? Provenientes da agricultura, da pecuária, da aquicultura e da silvicultura. Então, a agroindústria nada mais é que essa transformação dessas matérias-primas que vêm da agricultura, vem da pecuária, vem da silvicultura e da aquicultura. Então vem a matéria-prima, vai para as indústrias e que são transformados em produtos para serem vendidos, né, mercados ou exportados, tá? Então lembrando, a agroindústria, tá, é uma coisa mais moderna de hoje em dia. Então são as atividades relacionadas à transformação das matérias-primas, tá, que vem da agropecuária, tá bom? E vai para as indústrias e se transforma em produtos para serem vendidos, tá? E aqui nós temos um exemplo, acho que vocês viram na página 47, da plantação de cana-de-açúcar, agroindústria da cana-de-açúcar. Funciona assim, tem a plantação da cana-de-açúcar, né? Aí tem a cana é colhida, né? Pela colheitadeira, é levado para onde? Para as usinas. Nas usinas é que elas são transformadas, no caso, em álcool combustível, tá bom? De lá das usinas, vai aqueles caminhão-pipas, são abastecidos, enche aqueles caminhões-pipas, tá? E são levados para os postos de gasolina. Então, aqui tem um processo de agroindústria, né? Aqui exemplificado para vocês na página 47. Tem vários outros processos, né? Se a gente for pensar do leite que sai lá das vacas, que eles tiram, né? Mecanicamente, depois aquilo é levado para os caminhões-pipas, aí vai para as indústrias, aí passa por todo o processo para se transformar em queijo, para se transformar em iogurte e assim por diante, tá bom? Isso é a agroindústria. Tem várias outras coisas também de que poderiam ser de exemplos, tá? Olha só, página 49 de vocês, vão marcando essas páginas. A produção mundial de alimentos é desigual, tá? Concentrando-se em países desenvolvidos, como destaque para os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, e em países em desenvolvimento, como a China e o Brasil. Então, nesses países como a China e o Brasil, que são países em desenvolvimento, como o Iêmen, Sudão, tem a Síria, as lavouras estão secas por falta de água. Não no Brasil e na China, mas o livro está trazendo a seguinte informação, que em países como Iêmen, Sudão do Sul e Síria, as lavouras estão secas por falta de água, tá? E carentes de tecnologia, ok? Aí outra coisa, diz aqui que além disso, as terras, a renda e a produção de alimentos nos países de menor desenvolvimento, né?
estão concentradas nas mãos de poucos agricultores, né? Aqui no Brasil temos grandes fazendeiros, produtores de alguma coisa para agricultura ou até mesmo para pecuária, certo? E apesar dessa abundância de produção de alimentos no mundo, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, como a Índia, como a China e a Indonésia, né, são países que produzem bastante alimentos. Ainda persistem situações de fome nesses locais. Existem ainda fome no Brasil e existe muita fome na Tailândia também, tá? Nesses países, o que acontece? Grande parte dessa produção agrícola, tá, é feita pelos latifúndios, os grandes fazendeiros, e eles destinam praticamente tudo isso para exportação, tá bom? Então falta incentivo para os pequenos produtores, responsáveis para aquecer o mercado interno. Esses alimentos todos que chegam no mercado, na realidade, é realizado pelos pequenos produtores, a maioria desses alimentos, então falta muito incentivo para eles, nesse sentido. E um dos maiores problemas, na realidade, é o desperdício de alimento, né? Então, teria que ser um trabalho muito grande, um trabalho assim, em conjunto, extenso, para poder resolver essa questão do desperdício, certo? Então, quando a gente vê todas essas feiras livres aí, é tudo de pequenos produtores. Falta realmente incentivo do governo, já que uma boa parte desses alimentos produzidos em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, são para exportação, né? Que está na mão de grandes proprietários, né? Que é a minoria da população, mas eles é que comandam o poder nessa área agrícola e pecuária, tá bom? Vamos ver, o que mais nós vamos ver aqui? Aqui, ó, deixa eu ver, na página 49 e 48, na página 48, dá uma olhadinha na página 48 de vocês, olha só, tem 2 gráficos. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, olha só, esse primeiro gráfico que fala da suprimento calórico mundial em porcentagem de 1992 a 2016 é a produção de alimentos. Olha só, né? A produção de alimento é alta no mundo. Olha, população com fome. Olha no gráfico de baixo. Você está vendo essas colunas aí em roxo? O que está querendo dizer essas colunas em roxo? É a população com fome no mundo, certo? A população com fome no mundo. Olha só. E o preto é a linha preta de países desenvolvidos. Tá vendo? A fome nos países desenvolvidos está lá embaixo. Quase não tem, né? Praticamente zero. A fome zero a fome nos países, né, desenvolvidos. Essa linha preta embaixo dessas torres aí, lilás aí de vocês, significa que nos países desenvolvidos a fome é zero. E essa linha vermelha são os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Olha lá, ó, tá lá no topo dessas torres que tá em lilás aí para vocês, né? Então tá lá no topo, tá? Olha que coisa, né? Que triste, né? O mundo produz muito alimento, mas ainda há muita fome no mundo, ok? Tá, vamos lá. Esses gráficos estão na página 48, então observem bem a página 48 e 49, tá bom? Na hora de estudar aí, tá? Agora nós vamos iniciar o capítulo 9, vou dar uma introdução para vocês aqui no capítulo 9, tá? Toda vez que eu falar uma página, vocês marquem essa página, que essa é a página para vocês estudarem, tá bom? Olha só, o capítulo 9 fala sobre as mudanças no mundo de trabalho, né? A indústria, quando surgiu a industrialização, ela não, além de mudar a paisagem, a industrialização favoreceu a urbanização, o crescimento das cidades, né? Ela também mudou o mundo do trabalho, transformando os papéis de cada país no processo produtivo, os modos de produção e as relações do trabalho, né? Aí vamos entender isso aqui, por quê? O que se entende por trabalho? Aqui na página 55 de vocês, nos primeiros parágrafos aqui, tá dando uma explicação muito boa sobre isso. Por trabalho, entende-se um conjunto de atividades orientadas e planejadas exercidas pelos seres humanos. Isso que é um trabalho, né? Para atingir determinado objetivo, né? A venda, o lucro, né? Então, isso é sobre o trabalho, tá bom? Tá na página 55, tá? O que significa trabalho? Então, é um conjunto de atividades orientadas, planejadas e exercidas pelo ser humano e todas elas têm algum objetivo. O trabalho de todo mundo tem algum objetivo, tá?
Então, com o crescimento das indústrias, com a modernidade das indústrias, mudou um pouco esse mundo do trabalho, né? Certo? E nós vamos ver o que foi que mudou. E essa mudança a gente vai observar aqui, ó, na página 56, tá? Na página 56, que é até a pesquisa de vocês, a nova divisão internacional do trabalho. O que mudou nessa área do trabalho, né, com a industrialização? Olha só, uma das principais mudanças impulsionadas pela industrialização foi a transformação da divisão internacional do trabalho, tá? Ou seja, o papel que cada país, tá, desempenha nesse processo produtivo mundial. Cada país tem um papel nesse processo mundial. Quer dizer, cada país é especializado na produção de um tipo de bem, né? Já que não é possível produzir tudo o que se precisa. Então, tem os países que fornecem a matéria-prima para outros países, né, processar essa matéria-prima e transformar em produtos que são vendidos também no mundo inteiro, tá? Então, tem países que são a fonte da matéria-prima. Tem outros países onde recebe essa fonte e tem todo aquele processo de industrialização, ok? Então, é uma coisa assim que vocês até já pesquisaram, provavelmente, né? Aí vocês vão entender aí. Olha só aqui, página 56. Marca a página 55, marca a página 56. E a página 57, olha esse mapa. A nova divisão internacional do trabalho. Olha só. As setas que estão em azul significam os países periféricos, tá? De países periféricos para os países centrais. E as linhas em vermelho são de países centrais para os periféricos, né? Olha que coisa interessante. Então, assim, vamos para as linhas, as setas em azul. Da América do Sul, olha que interessante, da América do Sul, principalmente aqui o Brasil, tá aqui a primeira seta em azul. Sai o quê? Matérias-primas. Essas matérias-primas vão para onde? Para a América do Norte, especificamente o quê? Estados Unidos, ok? Viram que coisa interessante? Aqui da África também tem uma seta azul. Sai o quê? Matérias-primas aqui da África, tá? Que vão para a Europa. E da Ásia, vocês estão vendo a outra seta azul saindo da Ásia. Saem muitas matérias-primas da Ásia para a Austrália, ok? Então, essa seta azul significa a matéria-prima que sai desses países periféricos para esses países centrais, ok? E o interessante é que as setas vermelhas saem dos países centrais para os periféricos. Volta de novo, volta com produtos. A gente compra. Os produtos que são feitos à base da nossa matéria-prima voltam para a gente porque a gente compra esses produtos. Então, vocês podem observar aqui que da Austrália, né, esses produtos já industrializados, eles vão para onde? Para a América do Sul. E da América do Norte, onde há essa fabricação de produtos industrializados, vai para a África. E da Europa também volta para a África os produtos industrializados. Quero que vocês dêem uma lida boa nesse mapa aqui da página 57 para vocês entenderem, tá? Como é que funciona essa nova divisão internacional do trabalho, tá? Então, é um vai e vem. Sai dos países periféricos, toda a matéria-prima vai para os países centrais. Os países centrais processa, faz produtos e volta a vender, não só para eles, como para os países periféricos. Afinal de contas, a maioria dos nossos produtos que a gente compra são produzidos em indústrias, né? Indústrias de fora, indústrias aqui do próprio país. Mas se usa muitos produtos industrializados de fora, ok? Então, vamos fechar aí, até aí a introdução do capítulo 9. Na próxima videoaula a gente continua esse capítulo. Tchau, até mais!